Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira, nós estamos na oitava da Páscoa, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles discípulos que estavam desanimados, tristes, com tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, estavam voltando de Jerusalém, onde tudo tinha acontecido, a morte de Jesus, e estavam voltando decepcionados para Emaús. Mas no meio do caminho acontece o que eles menos esperavam. Eles têm aquele encontro com o Senhor ressuscitado. No momento que partiram o pão, é que eles reconhecem que realmente era Jesus ressuscitado. Então nós vemos que Jesus, Ele é o nosso Deus, que vem ao nosso encontro também, para nos elevar em nossa incredulidade, para nos resgatar em nossa fraqueza e para partilhar conosco a sua vida. Quando estamos, muitas vezes, passando por momentos difíceis, que nós possamos lembrar deste evento, deste fato do Evangelho, que Jesus ele vem para partilhar conosco aquilo de melhor que Ele tem, que é a sua própria vida. Por isso, naquele gesto de partilhar o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem e percebem que é Jesus, e naquele momento, então, Jesus já não se faz mais presente, ou seja, a missão daqueles discípulos realmente começou ali, para que eles realmente pudessem dar verdadeiro testemunho. Nós vimos o Senhor, realmente o Senhor ressuscitou.
esta mesma experiência com o Senhor. Ele vem ao nosso encontro, dá demonstrações todos os instantes de que Ele está conosco, de que Ele é o ressuscitado, de que Ele é o nosso Deus que nos conduz. Nós possamos também partilhar o pão da nossa vida, a palavra, o próprio alimento, também com todos. E na partilha nós então percebemos a grande graça do Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.